Vamos lá, né? Leonardo, é um prazer aí estar tratando com você nesse moderno meio de comunicação. Agradecer aí os parabéns que você nos dá por estarmos usando esse instrumento, nós, eu pessoalmente, o PPS, e esperamos que vocês da juventude usem ainda muito mais, porque isso é um instrumento que é muito mais adaptado ao mundo do futuro que vocês representam do que nós, que fazemos um esforço muito grande para mantermos atualizados. Então, dizer a você da nossa satisfação de termos aqui esse diálogo e responder um pouco a você. Mas eu acho que você já colocou em grande parte da sua pergunta muito daquilo que o PPS vem tentando colocar sobre a questão de política econômica do governo Lula. Essa é uma história sabida, embora de pouco conhecimento da sociedade, em função do nosso tamanho, isso é evidente, em função de um problema que você situa muito concretamente e que poucas pessoas atentam e falam, dizendo não há oposição. Sim, em relação ao modelo econômico, são poucos os partidos, e normalmente nanicos ou de médio porte como o nosso, são poucas as lideranças, mesmo em grandes partidos, que têm posição crítica em relação a essa política, porque a oposição PSDB e o PFL atual DEM sempre tiveram uma postura muito favorável a essa política. E até de uma forma equivocada, por exemplo, Fernando Henrique continua insistindo de que está tudo muito bem. Até algumas pessoas do próprio PSDB, eu digo isso porque tive contato, dizem que ele faz isso não porque acredite, mas porque tenta com isso mostrar que o PT não tem por que criticá-lo, não tem por que bater tanto no seu governo, já que são fiéis caudatários de uma política que ele iniciou lá atrás, mas que estava já esgotada lá atrás e que continuou esse seu caminho e que só não demonstrou cabalmente esse esgotamento porque no mundo começou um ciclo virtuoso de uma economia em expansão. Esse boom econômico criou uma onda e o Brasil surfou nela. E nada mais do que isso, e gerando internamente um clima de euforia em função de uma política populista para as grandes maiorias da população brasileira desassistida, os de menor renda, e uma política que atendia os interesses do setor dominante da economia, e em particular o setor financeiro. Esse, eu brinco sempre, dizendo que banqueiro nunca riu tanto à toa quanto está rindo hoje no Brasil. Esse é um dado concreto, não só o banqueiro, mas todo o sistema financeiro, todos aqueles que estão envolvidos. E isso se reflete, por exemplo, no financiamento da publicidade dos jornais informativos da televisão, do rádio brasileiro, onde você tem analistas, todos eles em sua maioria vinculados ao setor financeiro. E a análise, evidentemente, é de satisfação, de que tudo vai bem, de que nada precisa ser mudado e que, ao contrário, se tiver que mudar alguma coisa, é aprofundar o neoliberalismo da política, até para garantir maiores lucros, maiores vantagens, um mercado financeiro em expansão, um verdadeiro cassino que se instalou no país. E claro que ninguém que recebe a publicidade desses participantes do sistema financeiro, no caso as televisões, a rádio, vai evidentemente ficar falando muito mal disso, vai entrar no clima do oba-oba, da euforia, e é isso que a gente vê. E uma certa lavagem cerebral da população brasileira, que só se diz aquilo que é notícia boa, nada daquilo que significa o outro lado da moeda, da falta de capacidade do governo de ter uma política macroeconômica que garantisse o Brasil para momentos de turbulência, como esse agora, que a economia internacional começa a sofrer. Nós estamos vivendo um outro momento, não mais de onda, e aí a dificuldade do Brasil surfar. E aí vem para nós a necessidade de termos uma gestão que seja capaz de enfrentar os problemas reais e não tentar inventar alternativas que no final vão, talvez, nos colocar no futuro numa situação de muito maior precariedade, muito maior
dificuldade. Isso já está se anunciando. Eu não sei se com essas medidas que o governo aí apontou, algumas delas evidentemente de efeito limitado, embora representem uma certa boa intenção no caso da política industrial, mas é evidente que um efeito limitado. Basta dar um exemplo. O governo propõe em 3 anos conceder incentivos, abdicando de uma receita de 21 bilhões. Mas ele agora, para fazer um charme com a classe média, concedeu um subsídio de quase 2 bilhões e meio, agora, simplesmente nesse aumento que ele concedeu ao diesel, mas que subsidiou com a diminuição da CIDA para a gasolina, inclusive com riscos de um equívoco tremendo, com riscos de que esse aumento que ele permite no diesel vai ter um efeito de cadeia em toda a atividade produtiva do transporte individual, transporte de cargas, que é a maioria do transporte brasileiro, em cima da rodovia, portanto, do diesel. E o diesel também aumentando o custo de energia, ou seja, um desastre do ponto de vista de uma política econômica, inclusive, que fosse atender essa categoria tão do agrado hoje de Lula e do PT, os pobres do Brasil. Então, essa figura de que ele diz que é tão fácil trabalhar. Tem alguma coisa a dizer, é importante ter sempre uma oposição muito ativa dizendo isso. E não tínhamos. Era o PPS, é o PSTU, é o PSOL, com uma visão bem distorcida, até porque eles significam uma regressão como alternativa, algo que é o déjà vu, visão de uma ortodoxia do pensamento de esquerda, que evidentemente foi derrotado pela história, que nós participávamos disso lá atrás, mas tivemos a capacidade de entendermos de que a história tinha outro caminho que precisávamos trilhá-lo. O PPS é uma tentativa disso, é uma reflexão importante que uma parte da esquerda brasileira fez, como outras esquerdas do mundo também fizeram. Pois bem, quem faz oposição a essa política econômica? Alguns líderes do PSDB, poucos, Zé Serra é um deles, sem nenhuma dúvida, inclusive hoje no jornal já coloca, com alguns senadores, o início de um diagnóstico de crítica e já começa a apontar alguma visão do que seria uma economia, uma política macroeconômica alternativa, o que buscar para o país, e não apenas o país surfar em onda, mas o país participar inclusive da formação da onda, uma economia pujante. O Brasil poderia estar participando disso, tal como participa a Índia, como participa a China, como participa a Rússia, para ficar nesses três, não vamos nem falar em alguns outros países que começam a enfrentar dificuldade, talvez a Argentina, falávamos antes, mas começa a ter problemas agora. Também, mas dizer a você, o que é possível fazer? É continuar como o PPS está, tendo uma postura de coragem de dizer de que o rei está nu, de que essa política econômica vai trazer problemas. Eu não sei se a médio prazo, não sei se ainda nesse ano, se no próximo ano, se 2010, ou se só no próximo governo, mas não tenha dúvida de que nós vamos ter um limite que vem, por exemplo, que um país não pode se sustentar num crescimento, mesmo que medíocre e pífio como é o brasileiro, na média desses últimos 20 anos, não pode continuar assim e imaginar que esse crescimento se dando com o consumo, nós vamos ficar mais ou menos estável, sem graves problemas. Não, nós vamos ter problema, porque esse consumo, inclusive, é muito induzido. É um consumo que, irresponsavelmente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de incentivar ao máximo a que o cidadão e a cidadã brasileira fossem comprar tudo aquilo que é uma necessidade de há muito tempo, mas que, evidentemente, a sua renda e a capacidade de produção do país não comportava. Comporta, evidentemente, num artificialismo de um crédito, por exemplo, de mais de 100 meses para comprar um automóvel, quando a gente sabe que a depreciação do automóvel começa desde que ele sai da revendedora e com 5 anos já não vale mais coisa alguma, mas continuam pagando. Então você veja que tipo de coisa aconteceu. Esse incentivo desbragado ao empréstimo consignado que começa a criar alguns problemas já, níveis de inadimplência, em função inclusive desse surto inflacionário, que de qualquer forma devemos torcer para que não ocorra, porque perda